Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre relações entre os seres vivos. Esse conteúdo tá na unidade 6 da apostila de segundo bimestre de vocês, a partir da página 2. Tudo bem? Vamos lá? Essas relações entre os seres vivos, elas podem ser interespecíficas ou intraespecíficas. Elas vão ser intraespecíficas quando elas estiverem tratando de relações dentro da mesma espécie. E ela vai ser interespecífica quando ela tratar de relações entre seres de espécies diferentes. Dentro dessas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas, quando elas causarem benefício para uma espécie ou para as duas envolvidas, e desarmônicas, quando elas causarem malefícios, prejuízo para uma espécie envolvida ou então para ambas. Tudo bem? Começando pelas relações intraespecíficas harmônicas, nós vamos falar sobre as sociedades. As sociedades são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm plena capacidade de viver isoladamente, mas se juntam para facilitar a sobrevivência individual e coletiva. Como exemplo de sociedades, nós temos as sociedades das formigas, das abelhas e dos cupins. Uma questão interessante sobre as abelhas é que dentro da sociedade delas, elas formam uma relação de função diferentes, tão profunda que isso acaba refletindo na anatomia dessas abelhas, tá? Nós temos como funções principais a rainha, a operária e o zangão. A rainha, ela sempre vai ser a maior, porque a função dela vai ser a postura dos ovos. Ela é a única responsável pela postura dos ovos, é somente essa a função dela, então ela acaba tendo um abdômen maior para abrigar mais ovos. A abelha operária é a fêmea, né? São todas as fêmeas de uma colmeia e que coletam comida e água, cuidam das larvas e protegem a colmeia. E os zangão são sempre os machos, certo? E a função deles é fecundar a rainha para que ela possa dar mais esses ovos. Ainda sobre as abelhas tem uma questão muito interessante que é sobre a comunicação que elas fazem. Elas se comunicam entre elas a partir de uma dança. Por exemplo, se elas encontrarem alimento em algum lugar, elas voltam para a colmeia e vão avisar os indivíduos dessa colmeia onde que ela achou esse alimento. E daí ela vai fazer meio que uma dancinha mostrando qual a localização desse alimento. Então, se ela voar para cima, quer dizer que ela tá indo numa linha reta para frente, né? A distância é para frente. Se ela for muito rápida é porque é pertinho, se ela for devagar é porque é bem longe. Se ela fizer voltinhas para a direita, quer dizer que tem que virar à direita. Se ela fizer voltinhas para a esquerda, quer dizer que ela precisa virar à esquerda. E todas essas localizações delas, todas essas noções de espaço são dados a partir da localização e da posição do Sol. Agora falando sobre as formigas, elas também têm uma divisão interna de funções e essa divisão também é tão profunda que acaba refletindo em diferentes anatomias para essas formigas. Nós temos a formiga rainha e as formigas soldados e operárias. O soldado sempre vai ser macho, é o que cuida daquele formigueiro. E a operária sempre vai ser a fêmea, que carrega as folhas para dentro daquele formigueiro. A rainha também é a que vai ser responsável pela postura dos ovos. Ela é a única dotada de asas nesse formigueiro para poder fazer o voo nupcial. E durante esse voo nupcial, ela fecunda com o macho. E aqui nós temos outro exemplo de sociedade, que é a sociedade dos cupins. Dentro deles também existe essa grande divisão de funções que reflete na anatomia desses indivíduos. A rainha também, assim como os outros tipos, ela sempre vai ser maior, com o abdômen maior para fazer a postura dos ovos. Ainda temos o cupim alado, que é um macho e que vai fazer o voo nupcial para fecundar com a rainha. Temos o soldado, que sempre vai ser macho, e a operária, que pode ser um macho ou pode ser uma fêmea. Agora falando sobre as colônias. As colônias são relações intraespecíficas harmônicas, onde os indivíduos estão ligados fisicamente e revelam interdependência, ou seja, uma dependência entre os seres que estão participando dessa relação. A
formação de grupos de indivíduos em que não há diferenças morfológicas nem divisão de trabalho. Então, diferentemente da sociedade, nas colônias, esses indivíduos eles não têm diferenciação morfológica nem diferenciação de função, tá? Eles se unem de uma maneira tão intrínseca que eles acabam dependendo fisicamente uns dos outros. Em outros casos, indivíduos diferentes anatomicamente especializados realizam funções diferentes, como por exemplo a caravela, no qual os indivíduos especializados, existem indivíduos especializados para realizar a nutrição, a reprodução, a defesa e o ataque. Então tem cada um com uma função específica, formando esse indivíduo, formando como se fosse um outro indivíduo que é a caravela. Falando agora sobre o mutualismo. O mutualismo é uma associação interespecífica harmônica onde ambos os envolvidos se beneficiam. Esse mutualismo pode ser obrigatório ou não obrigatório. Se for obrigatório, a sobrevivência dos indivíduos depende dessa relação harmônica estabelecida. E se não for obrigatório, também é chamado de protocooperação, quando os indivíduos podem viver isolados, mas eles se associam porque juntos eles alcançam maiores vantagens, principalmente na alimentação. Sobre exemplos de mutualismo obrigatório, nós temos os cupins e os protozoários. Esses protozoários eles ficam dentro dos cupins e fazem a digestão da celulose que os cupins comem e que não conseguem digerir, tá? Dessa maneira, os protozoários acabam se alimentando do alimento desse cupim e ajudam o cupim a se alimentar também. Temos ainda a relação entre os ruminantes e os micro-organismos, que também ficam no trato digestório desses ruminantes e também ajudam na digestão dessa celulose que o ruminante não tem capacidade de digerir. Temos ainda a associação que forma o líquen, que é aqui mostrando nessa imagem a relação entre algas e fungos, né, uma relação interespecífica harmônica, no qual existe a formação das algas e dos fungos formando um novo indivíduo que é esse líquen. As algas elas vão ser responsáveis pela fotossíntese e os fungos pela proteção das algas. Sendo assim, o líquen se forma como um pequeno ecossistema, né, na verdade. E a alga, então, ela é produtora, o fungo é o consumidor e o decompositor. E no mutualismo não obrigatório, nós temos como exemplo de protocooperação aqui essa imagem do paguro e da anêmona. Os dois conseguem viver isoladamente, mas vivendo dessa forma juntos, eles conseguem um maior benefício para os dois, né? No caso, a anêmona, que é um ser séssil, ou seja, é um ser fixo no substrato, não consegue se locomover, então ela vai ficar com os tentáculozinhos para cima, balançando para poder capturar os micro-organismos da água, só que ela está em cima, fixa em cima desse paguro, que está se movimentando e trazendo maiores oportunidades de alimentação para ela. E para o paguro isso é importante também, é uma relação benéfica para ele também, porque essa anêmona ela tem células urticantes e acaba servindo de proteção para esse paguro. Falando agora sobre o comensalismo. O comensalismo é a associação entre duas espécies em que há benefício apenas para um deles, sem contudo causar prejuízo para a outra. Nós temos o exemplo aqui nessa imagem de cima da rêmora que está ao lado do tubarão, né? Para o tubarão não tem malefício nenhum essa rêmora ficar nadando ao lado dela, mas também não traz nenhum benefício para ele. O que traz benefício é para a rêmora, porque ela se alimenta dos restos alimentares do tubarão. Tá? Então é um benefício para um só, mas também não causa malefício para o outro envolvido. Outro exemplo de comensalismo é o que acontece entre as epífitas e as árvores, tá? Nesse caso, as epífitas elas ficam usando os galhos mais altos dessa árvore apenas para se apoiar e ter um maior acesso à energia luminosa do sol, tá? Não causa nenhum malefício para a árvore, mas também não causa nenhum benefício para ela. O benefício é exclusivo das epífitas, que conseguem ficar mais altas e capturar mais energia luminosa do sol para fazer a sua fotossíntese. Agora falando sobre o canibalismo. O canibalismo é quando um animal se alimenta do outro da mesma espécie. Nós temos aqui
esse exemplo dos gafanhotos, né, onde a fêmea se alimenta do gafanhoto após a fecundação, para que ela consiga mais energia para alimentar os seus ovos. E esse canibalismo ele pode acontecer atuando como um estabelecedor de equilíbrio entre a população e o ambiente. Quando a população cresce muito, esse canibalismo ele atua como uma forma de restabelecer esse equilíbrio entre a população que está grande demais, exigindo dos mesmos recursos daquele ambiente. A competição. A competição é quando uma espécie disputa entre si ou com outras espécies os mesmos recursos. Essa competição ela pode acontecer entre os vegetais, como está na imagem aqui do lado, tá? E aí essa competição vai ser principalmente em função da energia, da água, dos sais minerais que essas plantas têm disponível para poder absorver e fazer a sua fotossíntese. Entre os animais, essa competição é bem mais ampla, né? Ela pode acontecer por espaço, pode acontecer pela fêmea, pela disputa da fêmea, pela disputa da prole, pela disputa de alimento e por vários outros motivos. A competição ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie e também de espécies diferentes. Se for dentro da mesma espécie, é bem comum o tipo de competição para disputar a fêmea daquele bando. E esse comportamento dos animais pode ser também para demarcar um território, defender o espaço ocupado, né? E aí quando esse comportamento de competição é pelo espaço, a gente chama isso de territorialidade. Agora falando sobre relações interespecíficas desarmônicas nesse caso. Então a gente está falando de relações entre duas espécies e há um malefício para uma delas. Como por exemplo o amensalismo. O amensalismo é quando uma espécie libera no meio substâncias que prejudicam ou impedem o desenvolvimento de outras espécies. Alguns exemplos dessa relação podem ser observados como o eucalipto, que libera substâncias tóxicas, né, pelas raízes, e isso impede a germinação de outras espécies em volta. Um outro exemplo de relação amensal ocorre na proliferação excessiva de alguns tipos de algas, que vão conferir uma cor avermelhada para o mar, né? E aí vai ser o caso da formação da maré vermelha, como está aqui nessa imagem, certo? A maré vermelha é um fenômeno natural registrado nos mais diversos países do mundo, desde os tempos mais antigos dos egípcios, e costuma acontecer essa maré vermelha durante a primavera e o verão, quando a proliferação das algas é muito maior do que o seu consumo pelo zooplâncton, né, que no caso são os predadores naturais dessas algas. Ou então, quando o ecossistema aquático recebe um excesso de nutrientes, esse ambiente fica eutrofizado, né, e aí tem mais nutrientes para que as algas se alimentem e se proliferem. O parasitismo. O parasitismo é quando uma espécie parasita se instala no corpo de outra, chamada hospedeiro. Então, uma espécie chamada de parasita vai se abrigar no corpo de outra espécie que é chamada de hospedeiro e vai causar algum tipo de malefício para esse hospedeiro, tá? Esse parasita ele pode se abrigar na superfície do corpo desse hospedeiro ou internamente a ele e pode inclusive causar doenças. Se ele se abrigar na parte superficial do corpo desse hospedeiro, ele vai ser chamado de ectoparasita. E se ele se abrigar dentro do corpo daquele hospedeiro, ele vai ser chamado de endoparasita. Aqui nós temos exemplo de endoparasita, a lombriga, né, dentro do intestino, e aqui de exemplo de ectoparasita, o carrapato na pele de um cachorro. Agora falando sobre o predatismo. O predatismo é quando o predador mata a presa de outra espécie para se alimentar. Então, no caso, o indivíduo que vai se alimentar é o predador, o que vai servir de alimento é a presa. É comum o predador atuar como regulador da quantidade de indivíduos da espécie da presa, né? E isso contribui para manter a população de presas em equilíbrio. Por fim, falando agora sobre a adaptação. A adaptação, assim como a seleção natural, favorece o predador mais eficiente
e também favorecem as presas que desenvolvem mecanismos de defesa. E aí nós temos alguns tipos de adaptação, né? Existe uma grande variedade de mecanismos usados por presas e por predadores, certo? E no caso das presas, nós podemos citar os exemplos de adaptação de camuflagem, como nós temos aqui, né? Nós temos um lagarto, apesar de não parecer, nós temos um lagarto em um galho, certo? O tipo de camuflagem é um tipo de adaptação em que o animal se confunde propositalmente no aspecto, na cor, com o ambiente em que ele está vivendo, para que ele possa passar desapercebido pelo predador. Nós temos ainda, como exemplo, além do lagarto no galho, nós temos outros exemplos de camuflagem para predadores também, como é o caso do urso polar, que é branco, no ambiente branco, para que ele possa se aproximar da presa sem ser percebido, tá? Do leão, no ambiente de savana, que também é bege, para que ele possa também se aproximar da presa sem ser percebido. Então, essa camuflagem ela não acontece só para presas, ela também acontece para predadores. Temos ainda a coloração de advertência, que é o exemplo desse sapinho aqui. É uma adaptação utilizada pela presa para advertir o predador de que ela é perigosa, para que ele não se aproxime, não use ele de alimento, né? Então, esse sapinho aqui, essa pererequinha aqui, na verdade, né? Ela tá basicamente falando, com a cor do corpo dela, tá falando que, olha, eu sou perigosa, não se aproxime de mim, tá? A nível de indivíduo, isso não é muito vantajoso, porque se for um predador que nunca viu um sapo desse, uma pererequinha dessa, não vai saber que aquela coloração significa um alerta, né? Ele só vai olhar e vai falar, comida, né? Mas a nível de espécie, isso é muito vantajoso, porque os outros indivíduos da espécie do predador vão ver ele se alimentando dessa presa e morrendo, então eles não vão se aproximar depois, tá? E o último tipo de adaptação que nós temos é mimetismo. É um tipo de adaptação em que um indivíduo de uma espécie assemelha-se com a outra, obtendo vantagem com a imitação, como é o caso da falsa coral. Nós temos aqui nessa imagem uma coral verdadeira e uma coral falsa. Ué, professora, mas as duas são bem iguais, como é que a senhora sabe qual é qual, né? Nós temos algumas diferenças básicas entre a coral verdadeira e a coral falsa, mas para a coral falsa é vantagem elas pelo menos se parecer com a coral verdadeira, porque a coral verdadeira é venenosa e ela não. Se ela se parecer pelo menos com a coral verdadeira, ela passa por venenosa e também não é predada, tá? Mas terminando aqui só com essas curiosidades entre as diferenças de uma coral verdadeira e uma coral falsa. A coral verdadeira, ela tem a cabeça mais triangular, ela tem esses anéis coloridos percorrendo o corpo dela inteiro, da coral falsa somente por cima, e ela tem uma cabeça mais arredondada. Tudo bem? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo de hoje. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse link da aula para que todos tenham acesso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!